Imagine só, um suposto plano de paz para a Ucrânia vazou, e a origem da informação é mais reveladora do que o próprio conteúdo. O enviado especial dos Estados Unidos, Kurt Volker, cometeu um deslize nas redes sociais que expôs não apenas a existência de uma proposta secreta, mas também quem pode estar puxando os cordéis por trás dela. Em uma mensagem apagada em segundos, ele admitiu ter recebido detalhes do plano de alguém identificado apenas como K, e tudo indica que se trata de Kirill Dmitriev, um dos homens de confiança de Putin. Coincidência ou não, a revelação aconteceu logo após o Financial Times publicar trechos de um documento confidencial que, segundo fontes americanas, teria o aval de Trump. O que esse plano propõe é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Entre os 28 pontos, está a entrega definitiva do Donbas à Rússia, o congelamento das linhas de frente nas regiões de Kherson e Zaporizhia, a redução pela metade do exército ucraniano e o adiamento indefinido da entrada da Ucrânia na OTAN. Para completar, o texto ainda prevê uma espécie de anistia para crimes de guerra russos e a reintegração do país à economia global. Em troca, Moscou ofereceria promessas vagas de não agressão futura, como se Putin tivesse algum histórico de cumprir acordos. E o mais absurdo, os Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal, não exigiriam a devolução de todos os territórios ocupados. Ou seja, uma rendição disfarçada de negociação. Mas quem afinal está por trás desse documento? A participação de Dmitriev nas conversas levanta suspeitas de que o Kremlin não apenas conhece o plano, mas pode ter influenciado sua elaboração. Será que Washington está apresentando uma proposta própria, ou apenas repassando exigências russas com uma embalagem mais palatável? O próprio Volker, ao ser questionado, esquivou-se. Não há consultas em andamento. Há contatos, mas nada que possa ser chamado de negociação. Uma resposta que na prática não responde nada. Enquanto isso, em Kiev, a delegação americana, liderada pelo secretário do Exército, Kristine Vormut, já se reuniu com autoridades ucranianas, incluindo o primeiro-ministro Denis Shmyhal. Oficialmente, o tema foi um fundo de investimentos conjunto. Extraoficialmente, todos sabem qual é a pressão real: convencer a Ucrânia a pelo menos considerar as condições impostas. Zelensky, porém, enfrenta um dilema brutal. Assinar um acordo nesses termos seria um suicídio político. A população, que já enterrou milhares de soldados e civis, jamais aceitaria uma paz que cheire a capitulação. Nas ruas de Kiev, a rejeição é unânime. Não acredito que Zelensky vá aceitar isso, diz um morador. Ele sabe que seria impopular e, acima de tudo, sabe que Putin não cumpre acordos. Olha o que aconteceu na Chechênia. Outro completa: a Ucrânia precisa voltar às fronteiras de 1991. Qualquer concessão agora só adiará a guerra. E não é só a população que pensa assim. A Europa, embora declare apoio a qualquer esforço de paz, deixa claro: o único plano aceitável é aquele que a Ucrânia endossar. Não queremos uma rendição disfarçada, afirmou um diplomata europeu. Os ucranianos resistem há mais de 3 anos a uma agressão brutal. Eles não vão aceitar migalhas. O problema é que, enquanto o Ocidente debate, a Rússia continua bombardeando. Em Ternopil, equipes de resgate ainda procuram sobreviventes entre os escombros de um prédio de apartamentos atingido por mísseis russos. E como se não bastasse, novos detalhes surgem sobre a estratégia chinesa. Pequim teria preparado uma frota de navios civis para uma eventual invasão de Taiwan. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump assinou uma lei que obriga o Departamento de Justiça a divulgar arquivos secretos sobre sua presidência. Mais um capítulo em uma era de polarização e incertezas. A pergunta que não quer calar é: até quando o mundo assistirá a essa tragédia sem agir de forma decisiva? A Ucrânia não precisa de planos que beneficiem Moscou. Precisa de apoio real para recuperar seu território e garantir sua soberania. E a Europa, que já viu os horrores da guerra em seu próprio solo, deveria liderar essa defesa e antes que seja tarde demais. Afinal, a segurança do continente está em jogo, e a história não perdoa quem fecha os olhos para a injustiça. Exatamente onde a indiferença se torna cumplicidade. E agora, mais do que nunca, a Europa precisa ouvir quem está na linha de frente. A Hungria, com suas posições isoladas, não pode ditar o futuro do continente. Se Bruxelas tivesse um mínimo de coerência, já teria suspendido qualquer apoio que alimente a máquina de guerra russa e exigido transparência absoluta sobre cada euro investido na Ucrânia. Afinal, 4 anos de conflito não deixaram dúvidas: Moscou não negocia, avança. Enquanto isso, as sanções falharam em quebrar a economia russa, e o tempo, ao contrário do que alguns insistem em acreditar, não está a favor de Kiev, está a favor do agressor. Em Kharkiv, os escombros ainda fumegam.
26 vidas foram ceifadas em segundos, e sob os destroços, corpos seguem presos, entre eles, o de uma bisavó que só queria ser enterrada ao lado do marido. As crianças brincavam ali horas antes. Agora, restam apenas brinquedos espalhados entre os escombros, cinzas onde antes havia um lar. Já nos acostumamos com a guerra, diz um sobrevivente, mas quando ela te atinge assim, tudo muda. Você entende que isso não deveria existir, que um prédio residencial não é um alvo estratégico, que pessoas comuns não deveriam ter que escolher entre se salvar ou tentar resgatar quem ama. Enquanto ele fala, equipes de resgate escavam, mas o tempo é cruel. Sob o peso do concreto, a esperança se esvai. E a Rússia não dá trégua. Na noite de 19 de novembro, 476 drones e 48 mísseis rasgaram os céus ucranianos, atingindo infraestrutura crítica em pleno inverno. O país mergulhou na escuridão, com cortes de energia que deixaram milhões à mercê do frio. Enquanto isso, em Washington, um outro tipo de guerra se desenrola, uma batalha pela verdade. O presidente Biden assinou uma lei determinando a divulgação de documentos relacionados ao caso Epstein, um escândalo que mancha as elites globais. A transparência será total, prometeu a procuradora-geral, mas as entrelinhas revelam o desconforto. Nomes poderosos como o de Trump já foram citados em e-mails que sugerem conhecimento sobre as atividades criminosas do financista. A Casa Branca reage com ataques a jornalistas e acusações de perseguição política, mas o relógio não para. Em 30 dias os arquivos serão revelados, e o mundo saberá quem realmente orbitava ao redor de Epstein. Enquanto isso, no outro lado do globo, um novo alerta soa. Na Venezuela, uma explosão devastadora atingiu uma refinaria de petróleo em Anzoátegui, região-chave para a produção de combustíveis. As chamas se alastraram, e embora não haja confirmação oficial de vítimas, o risco de um desastre ambiental e econômico é iminente. A PDVSA estatal venezuelana silencia, mas imagens mostram colunas de fumaça negra cobrindo o céu. Em um país já assolado por crises, um incidente como esse pode ser o golpe final. Mas é na Ásia que a sombra da guerra se torna mais concreta. Imagens de satélite revelam que a China vem usando uma frota civil para simular uma invasão a Taiwan. Navios comerciais aparentemente inofensivos são na verdade peças-chave em um plano de desembarque anfíbio. Eles não substituem os navios militares, mas são essenciais para transportar suprimentos a munição, combustível, alimentos em larga escala, explicam analistas. Os exercícios mostram uma operação meticulosa. Em poucas horas, tropas e equipamentos são desembarcados e recolhidos, mesmo em condições marítimas favoráveis. Pequim não esconde suas intenções. Taiwan é território chinês, e a força continua sendo uma opção. Enquanto isso, Taipei reforça sua vigilância, mas o mundo parece assistir, como se a tempestade ainda estivesse distante. E a tragédia não escolhe fronteiras. Na República Tcheca, 2 trens de passageiros colidiram em alta velocidade, deixando dezenas de feridos, alguns em estado grave. Os vagões retorcidos e os gritos dos sobreviventes lembram que mesmo em tempos de paz relativa, a segurança nunca é garantida. Mas enquanto alguns acidentes são frutos do acaso, outros são resultados de escolhas políticas. E é aí que a indiferença se torna crime. A pergunta permanece: até quando o mundo aceitará assistir a tudo isso sem agir? A Ucrânia sangra, Taiwan se prepara e a Europa ainda hesita. A história não perdoará quem escolheu o silêncio. A poucos quilômetros de Praga, os trilhos ainda fumegam, testemunhas mudas de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Todos os passageiros foram evacuados, mas 5 deles carregam agora as marcas de um erro que não deveria ter acontecido: ferimentos graves, vidas interrompidas, famílias destroçadas. O ministro dos Transportes, Martin Kupka, admite o que todos já suspeitam. Um dos trens avançou um sinal vermelho. Não foi um raio, não foi uma falha mecânica imprevisível. Foi negligência. Ou pior, a consequência de um sistema que prioriza a pressa em vez da segurança. Enquanto isso, nos confins do espaço, a ciência desvenda outro mistério. O objeto interestelar 13 Atlas, que alguns teimavam em chamar de nave alienígena, revela sua verdadeira natureza: uma simples, mas extraordinária cometa. Não há extraterrestres, não há conspirações, apenas a beleza crua de um visitante de outro sistema solar, desafiando nossas certezas com sua trajetória imprevisível. Os especialistas da NASA são categóricos: não há ameaça. Apenas gás, poeira e a dança cósmica de forças que há bilhões de anos moldam o universo. Mas aqui na Terra as ameaças são reais e evitáveis. Cada acidente ferroviário, cada sinal ignorado, cada vida perdida por descaso é um lembrete de que a indiferença tem consequências.
Enquanto governos debatem e burocratas protelam, pessoas morrem. Enquanto a ciência avança a passos largos, a política se arrasta. E no meio disso tudo, quem paga o preço são os mesmos de sempre: os passageiros, os trabalhadores, os cidadãos comuns. O 13 Atlas não é uma ameaça, mas a complacência sim. A cometa seguirá seu caminho, indiferente ao nosso fascínio. Já nós, temos uma escolha: continuar assistindo ou agir antes que seja tarde demais. A história não perdoará quem fechou os olhos. E a próxima tragédia pode estar mais perto do que imaginamos.